Fala aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Carlos Barbieri Neto. Eu já fiz a 11ª parte desse livro aqui. Pra quem não me conhece, que eu tô sempre nessa, nesse texto de livros que eu tô sempre lendo. Agora eu tô agora, pra quem não me conhece, tem que se inscrever no meu canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. Pode mandar para todo mundo esses vídeos que eu estou aqui assistir, que eu estou mandando. Agora eu tô na décima. Peraí. 12ª parte do querido John. Que eu tô. Tá quase terminando essa parte aqui. Que é onde estava. Que eu acabei de falar ao lado dele. Vamos aqui a parte. Eu tô vendo aqui como é que esse cenário está melhorando. Vamos ler aqui. Vamos ler aqui. A página 183. Mais de uma vez, peguei a mão dele, como é que eu estava? De uma vez, peguei a mão dele, outra coisa inédita em minha vida, por causa de um tubo introduzido em sua garganta. Ele não podia falar, então eu conversei pelos dois. Embora eu contasse um pouco do que acontecia na base, falei principalmente sobre as moedas. Ele sobre o Grey Sheet quando saiu e fui à casa dele pegar as cópias antigas, quando ele mantinha arquivadas em sua gaveta, e também as li. Pesquisei sobre moedas na internet, em sites como David Harry Coin e Legend Numismatics, e contava para ele que as estavam em oferta, bem como quais eram o preço da mais recentes. Os preços me espantaram, como na base nas moedas de meu pai, que eu conhecia. Comecei a suspeitar que a coleção dele, apesar da queda, a queda dos preços do ouro desde seu apogeu, valia provavelmente 10 vezes mais do que a casa do que ele tinha há anos. Meu pai, incapaz de dominar a arte da conversa mais simples, havia se transformado no homem mais rico que eu conhecia. Ele se interessava por valor das moedas, desviava os olhos sempre que eu os mencionava. Eu logo me lembrei do que, por algum motivo, eu havia esquecido. Para meu pai, a busca pelas moedas sempre foi mais interessante do que moedas em si. Para ele, cada moeda representava uma história final feliz, com um final feliz. Como em mente, fez um grande esforço para lembrar de todas as moedas que tínhamos encontrado juntos. Como meu pai mantinha registros impecáveis e eu os examinava antes de dormir, e pouco a pouco essas lembranças voltaram. No dia seguinte eu relembrava ao lado dele as histórias de umas nossas viagens para Alex, Charlotte, ou dele com as histórias ou Savannah, embora nem mesmo os médicos soubessem certo se ele irá escapar. Meu pai sorriu mais naquelas semanas do que em toda a sua vida comigo. Ele foi para casa no dia antes da data da minha partida e o hospital tomou medidas para que alguém cuidasse dele enquanto continuava a se recuperar. Porém, se a estrada no hospital reforçou na minha relação com meu pai, ela não ajudou em nada no meu relacionamento com a Savannah. E não entendia mal ela se fosse me encontrar sempre do que e demonstrou apoio e simpatia. Mas como passei tanto tempo no hospital, não foi suficiente para cicatrizar as fissuras que começavam a aparecer no nosso relacionamento. Para ser honesto, eu não sabia certo o que queria dela quando ela estava lá
tinha vontade de ficar a sós com meu pai quando ela não estava, sentia falta dela ao meu lado, de algum modo. Savana atravessou o campo minado, esse campo sem reagir nenhum estresse de que eu descontasse dela. Parecia que entendeu os meus pensamentos melhor do que eu e antecipar minhas necessidades. Ainda assim, precisávamos de um tempo para nós, um tempo a sós. Se o nosso relacionamento fosse uma bateria, um tempo que eu passasse no exterior significava descarregamento contínuo, e nós precisávamos de tempo para recarga. Uma vez sentado ao lado do meu pai, ouvindo o bip constante do monitor cardíaco, percebi que eu e a Savana passáramos menos de 104 semanas juntos, menos de 5%, mesmo com cartas e telefonemas. Às vezes que eu me pegava olhando para nada, pensando como resistimos por tanto tempo. Aqui na página 84, vamos ler. Agora vamos ler. Saímos para caminhar ocasionalmente e jantamos juntos 2 vezes. Como Savana estava fazendo aulas novamente, era possível para ela ficar. Tentei não culpá-la por isso. Sabe quando o que fiz? Acabamos discutindo. Eu odiava aquilo e ela também. Nenhum de nós era capaz de evitar. Embora que ela não dissesse nada, eu ainda negasse quando confrontada. Eu sabia que o problema subjacente era o fato de que eu deveria estar de volta de vez e não estava. Foi a única vez que a Savana mentiu para mim. Passamos por cima da briga, o máximo que podíamos em nossa despedida. Foi outro momento triste, embora menos do que a última vez. Seria reconfortante pensar em tínhamos nos habituado ou estávamos mais maduros. Porém, quando sentei no avião, sabia que algo irrevogável havia mudado entre nós. Quando as lágrimas foram derramadas por a intensidade, por nossos sentimentos diminuirá. Uma constatação dolorosa, porém na noite seguinte, de lua cheia, vaguei pelo campo de futebol abandonado, como eu tinha prometido. Lembrei dos nossos que eu passei com a Savana na primeira folga. Também recordei as minhas segunda licença, mais curiosidade, mas não quis pensar na terceira, pois algo que sentia que eu estava por vir. Conforme o verão avançava, meu pai continuava a se recuperar, embora lentamente. Em suas cartas que ele contava que saia para passear no quarteirão 3 vezes por dia, mas todos os dias exatamente por 20 minutos. Mas até isso era difícil para ele. Se havia um lado positivo nisso tudo, foi proporcionar a ele algo que se tornou do qual organizar o seu dia. Agora que ele estava aposentado, agora ele, além de moedas, além de mandar cartas, mesmo com mais frequência, passei a telefonar para ele às terças e sextas-feiras, exatamente 1 hora, horário dos Estados Unidos, só para ter certeza que ele estava bem. Procurava sinais de cansaço em sua voz e lembrava-lhe constantemente sobre comer bem, dormir bastante, tomar medicação. Sempre fui o responsável para a melhor parte da conversa. Papai achava as conversas telefonemas ainda mais dolorosas do que a comunicação a cara, sempre sou como quisesse desligar o telefone o mais rápido possível. Com o tempo comecei a provocá-lo por causa disso, mas nunca tive certeza de ele se entendia que ele não estava, que ele o estava brincando. Isso me divertia e às vezes eu ria, embora que ele nunca risse comigo. O tom de sua voz ficava mais alegre, mas além de que tempo,
temporariamente, antes de cair em total silêncio. Não tinha problema, que ele sabia que ele esperava os telefonemas com ansiedade. Ele sempre atendia. O primeiro toque foi fácil para mim. Imaginava olhando o relógio à espera da ligação. A página 85, página 186. Desculpa, cara. Desculpa. Vamos lá. Vamos lá. Agosto virou setembro e depois outubro. Savannah terminou suas aulas em Chapel Hill e voltou para casa para procurar um emprego. Os jornais e leio as Nações Unidas, como os europeus que querem encontrar um modo de nos impedir de entrar em guerra. Com o Iraque as coisas estavam tensas. As capitais dos nossos aliados no OTAN. No noticiário sempre havia manifestações e populações de declarações vigorosas dos governos afirmando que os Estados Unidos estavam prestes a cometer um erro terrível. Quando isso, os nossos líderes tentavam fazê-lo de mudar de ideia e eu e todos no meu pelotão continuávamos a levar nossas vidas, treinando para o inevitável e sinistra determinação. Então, em novembro, eu e o meu pelotão retornamos a Kosovo. Não ficamos muito tempo lá, mas era mais do que suficiente. Eu já estava cansado dos Balcãs. Estivesse lá no quatro vezes e já cansado das forças de paz. Mais do que isso, e eu e todos no exército sabíamos que a guerra, Oriente Médio, se aproximava, se quisesse ou não, a Europa. Aqui. Neste período, as cartas de Savannah ainda chegaram em alguma regularidade, assim como os meus telefonemas para ela. Provavelmente eu ligava antes do amanhecer, como sempre por volta de meia-noite no horário dela. Porém, se no passado eu tinha sempre conseguido falar com ela, agora mais de uma vez ela não estava em casa, embora tentasse conversar, que ela tinha saído com os amigos, com os seus pais. Era difícil de evitar os pensamentos desviassem. Depois de desligar o telefone, às vezes imaginava que ela conhecerá outro homem que se apaixonará. Às vezes ligava para duas ou três vezes na hora seguinte, ficando com mais raiva e mais toque, sem resposta. Quando ela finalmente atendia, eu pensava em que perguntar onde ela estava. Nunca fiz, nem sempre ela me contava voluntariamente. Sei que cometi um erro em manter silêncio, simplesmente porque era possível para mim esquecer o assunto, mesmo tentando me concentrar na conversa. Muito frequentemente eu estava tenso no telefone e as respostas delas eram igualmente tensas. Cada vez mais que nossas conversas deixaram de ser alegres demonstrações de afeto e viraram uma redimentar trocas de informações. Após desligar, eu sempre me odiava por ciúmes e sentia e castigava nos dias seguintes, prometendo não deixar acontecesse novamente. André, aqui. Outras vezes, porém, a Savannah parecia exatamente a mesma pessoa de que eu me lembrava, demonstrava quando eu gostava de mim. Durante tudo isso, continuei a amá-la. Como sempre, desejava ardentemente os momentos simples do passado. Eu sempre estava acontecendo, claro, como estávamos afastando. Eu ficava cada vez mais desesperado para salvar o que antes havia entre nós. Entanto, como em um círculo vicioso, meu desespero fez com que nós distanciemos ainda mais. Começamos a discutir a briga que tivemos no apartamento dela durante minha segunda licença. Eu nunca conseguia dizer o que eu estava me sentindo e não importava que ela dissesse. Não conseguia deixar de pensar que ela estava me enganando
ou nem mesmo estava a diminuir as minhas preocupações, e eu odiava esses telefonemas ainda mais do que meu ciúme, mesmo sabendo que ambos estavam interligados. Vai. Apesar de nossas dificuldades, nunca duvidei que não iríamos superar de tudo. Eu queria uma vida com a savana, mais do que de tudo. Em dezembro comecei a ligar com mais frequência e fiz de tudo para controlar o ciúme. Forcei-me a ser animado o telefone na esperança de que ela gostasse de me ouvir que as coisas estivessem melhorando, e aparentemente estávamos mesmo, porém 4 dias antes do Natal, lembrei ela que ela voltasse para casa, enquanto poucos menos de um ano, em vez da resposta animada que eu esperava, ela ficou em silêncio, ouvia apenas o som de sua respiração. Eu perguntei se ela, disse ela, com voz suave, só que eu já ouvi isso antes. Era verdade, ambos sabíamos, mas eu não dormia direito por causa de quase uma semana. A lua cheia apareceu apareceu na noite de ano novo, embora eu tenha saído para admirar e recordar da semana de que nós apaixonamos. Essas imagens estavam nebulosas, como se turvas pela tristeza imensa que sentia dentro de mim. O caminho de volta e vi dezenas de homens reunidos em círculo, desapoiados nas paredes dos prédios, fumando cigarros, como se não tivesse qualquer preocupação. Gostasse de saber que pensasse quando e me virá a passar. Será que percebam que não estava perdendo tudo, que importava para mim, ou que desejava mais de uma vez mudar o passado? Não sei, e eles não perguntaram. O mundo estava mudando rapidamente, as ordens esperávamos chegar na manhã seguinte, alguns dias depois do meu pelotão. Estava na Turquia, onde começamos a nos preparar para invadir a norte do Iraque. Participamos de reuniões em que nos informaram nossas atribuições, estudamos a topografia e repassamos planos de batalha. Havia pouco tempo livre, mas quando saíamos da base, era difícil ignorar os olhares hostis da população. Vimos o rumor de que a Turquia planejara negar o acesso das nossas tropas para a invasão. Estávamos andamento nas negociações para garantir tal permissão. Havia muito tínhamos. Aprendi a ouvir os boatos de confiança, mas dessa vez os rumores eram preciosos. Meu pelotão e os outros foram enviados para Kuwait para começar tudo de novo. Desembarcamos no meio da tarde sobre o céu sem nuvens, rodeados de areia por todos os lados. Quase imediatamente fomos para um ônibus e viajamos por horas, acabando no que essencialmente era na maior cidade de tendas que já vi. O exército fez o máximo para tornar confortável. A comida era boa e o posto de trocais. Tínhamos tudo o que precisamos, mas era chato, o correio era ruim e não recebi nenhuma carta, e as filas para usar o telefone sentávamos para conversar, tínhamos para adivinhar quando começaria a invasão e praticávamos como colocar nossas roupas químicas o que mais rápido possível. Quando ele era que meu pelotão reforçasse as outras unidades em diferentes divisões
e uma grande ofensiva sobre Bagdá em fevereiro, depois de que parecia zilhão de anos no deserto. Eu e o meu pelotão estávamos do que prontos. Nessa época, muitos soldados já vinham no Kuwait, desde meados de novembro, de circulação de boatos que tinha força total, ninguém sabia de que estava por vir. Eu ouvi falar de armas biológicas, químicas, ouvi Saddam tinha aprendido a lição na tempestade no deserto, que fortificara Bagdá com a guarda republicana na esperança de um último ato de resistência de sangrento em dia 17 de março, sobre que havia guerra na última noite, a noite Kuwait. Escrevi para aqueles que eu amava, para que o caso de não sobreviver, para meu pai, para Savannah. Naquela noite embarquei um comboio que se entendia por uma centena de quilômetros ao Iraque. O combate era esporádico, ao menos inicialmente, como nossa força aérea dominava os céus, tínhamos pouco a tremer de cima enquanto percorríamos, sobretudo, estradas desertas. O deserto iraquiano, em sua maior parte, não estava em um lugar algum, o que só aumentava a minha tensão enquanto tentava antecipar o que o meu pelotão enfrentava mais tarde durante a campanha. Aqui e ali ouvíamos a falar sobre o fogo inimigo, de parados, de morteiros, e nos enfiávamos em nossas roupas protetoras apenas para descobrir que era alarme falso. Os soldados estavam tensos e não conseguiam dormir por 3 dias. Olha aqui. Adentrando o Iraque, os conflitos começavam a aparecer, e foi então que aprendi a primeira lei associada para a Operação Iraque Livre. Civis inimigos, e muitas vezes tinham exatamente a mesma aparência, que ouvíamos os tiros afora, que atacávamos. Havia momentos que não tinha certeza de que éramos nossos alvos, que nós chegamos ao Triângulo Sunita. A guerra começava a se intensificar. Ouvimos a falar de batalhas em Fallujah, em Hamit, em Tikrit, todas as travadas por outras unidades que outras divisões. Meu pelotão se juntou a Airborne 82 em um ataque a Samawah, e foi lá que tivemos a primeira experiência real de combate. A Força Aérea tinha aberto o caminho, bombas, mísseis e morteiros que explodiam desde o dia anterior, quando atravessávamos a ponte que levará à cidade. O primeiro pensamento foi de perplexidade, tinha da quietude. Meu pelotão foi designado para um barro nos arredores da cidade, que deveríamos vasculhar casa a casa para eliminar os inimigos da região. E quando nos passávamos, as imagens pulavam rapidamente. Os restos carbonizados de um caminhão, corpo sem vida, o motor jogado ao lado, um prédio parcialmente demolido, unhas de carros fumegantes aqui e ali. Foi tiros esporádicos de fuzil nos mantinham alertas, e quando patrulhávamos, ocasionalmente os civis saíram correndo das casas com as armas nas mãos. Fazemos o máximo para tentar salvar os feridos. Página 189. Vamos ler aqui. Vamos ler daqui, ó. O início da tarde, quando nos preparávamos para voltar, fomos atacados por um fogo pesado que vinha de um prédio ao final da rua.
que estávamos em posição precária, encostados na parede. 2 homens deram uma cobertura enquanto liderei o resto do pelotão através do corredor de balas para um local mais seguro do outro lado da rua. Pareceu quase um milagre ninguém ter sido morto, e de lá disparamos milhares de rajadas contra a posição do inimigo, provocando a destruição total. Quando o acheio era um seguro, iniciamos a abordagem do prédio, se movendo cautelosamente. Usei uma granada para explodir a porta da frente. Liderei meus homens até a entrada e coloquei a cabeça para dentro. A fumaça era espessa e o cheiro de enxofre empresteava o ar. O interior estava destruído, mas ao menos um soldado iraquiano tinha sobrevivido. Assim que nos aproximamos, ele começou a atirar no porão sob o piso. Tony foi atingido na mão e todos nos atiramos centenas de vezes. O barulho era tão alto que não dava para ouvir o som da própria voz, mas continuei apertando o gatilho, mirando em todos os lugares, no chão, nas paredes e no teto, pedaços de gesso, tijolos e madeira voando enquanto todo o local era dizimado. Quando finalmente paramos de atirar, tinha certeza de que ninguém poderia ter sobrevivido, mas joguei uma outra granada em uma abertura que levará ao porão para garantir, e corremos para fora por causa da explosão. Após 20 minutos da experiência mais intensa da minha vida, a rua estava silenciosa, excesso de zumbido no meu ouvido e pelo som dos meus homens, os homens vomitando e praquejando e falando sobre do que acontecerá. Enrolei a mão de Tony. Quando olhei que todos estávamos prontos e começávamos a recuada, do que mesmo modo chegáramos em tempo, fizemos que o caminho de volta à estação ferroviária estava sob as guardas de nossas tropas e despencamos. Naquela noite recebemos o nosso primeiro lote do correio de quase 6 semanas, as correspondências, 6 cartas do meu pai, mais uma de Savana. Sob a luz fraca eu comecei a ler. Vamos ler. Essa é a primeira carta do John. Querido John, eu estou escrevendo essa carta na mesa na cozinha e eu estou sofrendo porque não sei como dizer o que é prestes a dizer. Parte de mim gostaria de que você estivesse aqui agora, que eu pudesse fazer isso em outra pessoa, mas nós dois sabemos que é possível. Então que estou escolhendo as palavras com as lágrimas no rosto, com esperanças de que você, alguma maneira, que me perdoe pelo que eu vou escrever. Sei que este momento é terrível para você. Tento não pensar na guerra, mas não consigo evitar que as imagens tenham medo o tempo todo. Assisto ao noticiário e lendo jornais, sabendo que você está no meio disso tudo, tentando descobrir que onde você que estava passando. Rezo todas as noites para que você volte para casa em segurança, e continuarei a rezar. Nós vivemos algo maravilhoso e quero que você nunca esqueça disso. Não quero que pense desse significado quanto para mim, quanto eu e para você. Você é raro e lindo, John, que eu apaixonei por você, mas acima de tudo, o conhecer de você que me
fez perceber o que realmente significa o amor verdadeiro. Durante os últimos dias e meio, 2 dias e meio, eu olhei para o céu a cada lua cheia, lembrei de tudo que passamos juntos, lembrei que me senti confortável conversando com você naquela primeira noite, lembrei a noite em que fizemos amor, em sempre fiquei feliz por nós, em 2 termos, de nos ter entregado daquele jeito. Para mim significa que nossas almas estavam ligadas para sempre. Havia tantas outras coisas que eu fecho os olhos, vejo seu rosto, quando os caminhos é quase como se conseguisse sentir sua mão na minha. Essas coisas ainda não são reais para mim, aonde são de uma vez elas trouxeram conforto, hoje provocam e entende seus motivos para permanecer no exército, respeito sua decisão e ainda respeito mais que nós sabemos que o nosso relacionamento mudou e depois disso nós mudamos no fundo do coração, quando que acho que você também percebeu isso. Talvez tenhamos passado o tempo demais separados, talvez fossemos de mundos diferentes, eu não sei, e toda vez de que brigamos eu me odiava de algum modo, amando ao outro, perdemos a ligação mágica em que nós manteve juntos. Sei que parecia de uma desculpa, mas por favor acredite em mim. Quando digo que não queria me apaixonar por outra pessoa, se eu não entendo exatamente como isso aconteceu como você, poderia, não espero que você entenda, mas por tudo que passamos. Peraí, de 91, vou ligar aqui. Aqui, ó. Não posso continuar mentindo para você, mentir, diminuirá tudo o que vivemos. Eu não quero fazer isso, embora saber que você vai se sentir traído, eu vou entender. Se você nunca mais quiser falar comigo, assim eu vou entender que se você que me odeia, parte de mim que também me odeia, escrever essa carta que me obriga a reconhecer isso. Quando no olho, no espelho, sei que vejo alguém que não tem certeza que merece ser amada. Estou falando sério. Quando que você queira ouvir, quero que você sabia que sempre será parte de mim. No tempo que nos passamos juntos, você conquistou um lugar especial no meu coração, que eu vou levar comigo para sempre. Ninguém pode substituir. Você é um herói, um cavalheiro. Você é gentil e honesto para cima de tudo. Que você é o primeiro homem que eu amei verdadeiramente. E não suporto que o futuro traga. Você será que minha vida melhor por causa disso. Estou muito sábado. A paginazinha. Vamos ler aqui. Aqui para página 195. Ela estava apaixonada por outra pessoa. Soube antes de terminar a ler a carta. E de uma hora para o outro mundo pareceu parar. Meu primeiro instinto foi dar um soco na parede, mas em vez disso amassei a carta e joguei-a fora. Fiquei com muita raiva na hora, fiquei me sentir traído, foi o que senti ela tivesse esmagado tudo o que significava alguma coisa no mundo. Eu a odiava homem sem nome, sem o rosto que roubará de mim. Fantasiava em que faria com ele se alguma vez cruzasse no meu caminho. A imagem não era bonita. Ao mesmo tempo desejava falar com ela, quer tomar o avião para casa imediatamente, ou pelo menos ligar para ela. Parte de mim não queria acreditar, não podia acreditar
não agora, não depois de tudo que havíamos passado. Faltavam apenas 9 meses, depois de quase 3 anos, será que era assim tão impossível? Mas não fui para casa, nem telefonei, nem escrevi, e nem tive qualquer outro contato com ela. Minha única ação foi recuperar a carta que eu jogara fora, alisei o melhor que pude, coloquei-a de volta no envelope, decidi carregá-la carregava comigo uma ferida de batalha ao longo das semanas. Como foi seguinte, fui o perfeito soldado refugiando a mim no único mundo que ainda parecia real para mim. Eu oferecerei para todas as missões consideradas perigosas. Mal falei com as pessoas da unidade e por um tempo tive que fazer uma grande esforço para não ser muito rápido no gatilho durante as patrulhas. Eu não confiava em ninguém, embora não tenha sido responsável por incidentes infelizes, como o exército que gostasse de chamar de mortes civis. Estaria mentindo se alegrasse ter sido paciente, compreensivo a lidar com os iraquianos de qualquer tipo, apesar de quase não dormir. Os meus sentidos aguçavam à medida que não continuávamos ofensiva para o Bagdá. Eu, ironicamente, apenas arriscando a vida, ou encontrava alívio para a imagem de Savannah e o fato de o nosso relacionamento ter terminado. Minha vida acompanhava oscilações da sorte na guerra. Menos de um mês depois de receber a carta em Bagdá, caiu, e apesar de um breve período auspicioso no início, as coisas ficaram piores e mais complicadas ao passar de semanas e meses. Afinal de perceber, essa guerra não era diferente de qualquer outra guerra, sempre se resumir às disputas de poder entre os interesses conflitantes, mas esse entendimento não tornava mais fácil a difícil no campo de batalha. No rescaldo da queda de Bagdá, a cada soldado do meu pelotão foi obrigado a assumir os papéis de policiais e juízes. Como sólido, não foram treinados para isso. Olhando de fora, em retrospecto, era fácil de questionar nossas ações, mas no mundo real, em todo real, as decisões nem sempre eram fáceis. De uma vez abordado por civis iraquianos, dizendo que um determinado indivíduo havia roubado aquele item ou cometido aquele crime, instalado em tomar alguma atitude a respeito, aquele era não nosso trabalho. Fomos enviados para manter alguma aparência de ordem, o que basicamente significava matar os insurgentes que tentavam nos matar os civis, até os locais serem capazes de assumir o comando e lidar sozinhos com o problema. Esse processo especial não foi fácil, rápido, e o mesmo lugares onde a calma era frequente do que os caos. Nesse tempo, as outras cidades sempre desintegravam em um caos e éramos enviados para restaurar a ordem. 96, peraí. Opa. Assim. Eliminávamos os insurgentes, mas como não havia tropas suficientes para ocupar e manter a cidade segura, eles voltavam. Assim nos retirávamos. Havia dias em que os meus homens percebemos a futilidade desse exército em Paladar, o mesmo sem questioná-lo abertamente. A questão é,
Não sei como descrever o estresse, o tédio e a confusão daqueles 9 meses, o excesso de dizer que havia muita areia, e sim que era aqui um deserto, e sim parece muito tempo na praia, portanto deveria estar acostumado a, a muito daquele ali dali que era diferente. Entrava nas roupas, das armas, entre caixas fechadas, na comida, nos ouvidos, no nariz, entre os dentes, quando cuspia, sempre sentia areia na minha boca. Aquelas pessoas ao menos conseguem entender isso. Aprendi que, que elas não querem ouvir a verdade de fato, ou seja, na maior parte do tempo o Iraque não era tão ruim, mas às vezes era pior do que o inferno. Será que as pessoas realmente querem saber que um cara do meu pelotão atira acidentalmente e uma criança só estava em um lugar errado na hora errada? Ou que os viu soldados explodindo quando atingir o IED, um dispositivo explosivo improvisado, nas estradas próximas a Bagdá, ou ainda que viu sangue poçando em ruas de água da chuva, com parte do corpo boiando. Não, as pessoas preferem ouvir areia, porque isso mantém a guerra a uma distância segura. Aqui a parte aqui. Cumpri meu dever do melhor modo possível, me alistei novamente, permaneci no Iraque em fevereiro de 2004, quando finalmente fui mandado de volta para a Alemanha. Logo que cheguei, comprei um Harley, tentei fingir que sairá da guerra sem cicatrizes, mas os pesadelos eram intermináveis. Quase todas as manhãs acordava encharcado de suor, ficava o tempo todo no limite, enravecia por qualquer coisa. Quando caminhava pelas ruas da Alemanha, achava impossível de não observar cuidadosamente os grupos de pessoas perambulando junto aos edifícios, examinar atentamente as janelas do distrito empresarial, procurando por atiradores, o psicólogo, todo mundo que tinha consultar por disse que aquilo era normal, irá passar um tempo. Algumas vezes eu perguntava se isso realmente aconteceria. Depois deixei o Iraque, tempo fiquei na Alemanha, pareceu-me quase sem sentido. Na página 197 é claro que eu malhava de manhã e tinha aulas sobre armas de navegação, sobre as coisas que havia mudado devido ao ferimento na mão. Tony foi decorado e dispensado após a queda de Bagdá, enviado diretamente de volta a Brooklyn. Mais 4 meus homens foram dispensados ao final de 2003. Quando seu período de alistamento acabou, a cabeça deles, na minha também, havia cumprido seu dever na hora de cuidar de suas vidas, e eu, por outro lado, havia me alistado novamente. Não sabia, não se era decisão certa, mas não havia mais o que fazer. Porém, olhando meu pelotão, percebi de repente que estava deslocado de meu grupo, estava cheio de novatos, apesar de considerar os outros rapazes que não era a mesma coisa. Eles não eram amigos com quem que convivi no campo de treinamento nos Balcãs. Eu não tinha ido para a guerra com eles e, no fundo, sabia que nunca seria tão próximo deles, da minha antiga equipe. Eu era um estranho para a maior parte e mantive. Assim, eu malhava sozinho, evitava contato pessoal enquanto
era possível. Sabíamos que era pensar de mim. Ao me ver passar, eu era velho sargento e rabugento, aquele que não queria nada, além de garantir que eles voltarão para salvos de suas mães. Dizia ao isso meu pelotão o tempo todo. Quando treinávamos, falava sério, faria de que fosse tempo preciso para mantê-lo a salvo, porém, como eu disse, não era a mesma coisa. Sem os meus amigos, dediquei a mim o máximo que pude. O meu pai, depois do período de combate, passei uma licença prolongada com ele na primavera de 2004. Mais outra licença durante o verão. Ficávamos mais tempo juntos em 4 semanas do que 10 anos períodos. Como ele estava aposentado, estávamos livres para passar o dia desejaremos. Encaixei-me facilmente na rotina dele e tomávamos o café da manhã. Fazemos 3 caminhadas e jantamos juntos. No meio tempo, conversamos sobre moedas e até mesmo comprando algumas. A internet tomou uma muito fácil do que antes, embora a pesquisa não tenha sido tão emocionante, que não sei que fez alguma diferença para meu pai. Acabei conversando. Os vendedores que não falava havia mais 15 anos, mas eles foram amistosos e prestativos, como simples, lembraram de mim como prazer. Muito da moeda era pequeno e percebi quando nossos pedidos chegávamos em sempre expedidos na via delivery do turno. Meu pai e eu revezávamos o exame de moedas, apontando eventuais falhas existentes. Só essa, espera aqui. Geralmente concordo, dando uma nota atribuída pelo profissional com Greenwich Service, uma empresa que avalia a qualidade de qualquer moeda, embora a minha mente vezes vagasse para outras coisas. Meu pai era capaz de examinar a única moeda durante horas, como se essa escondesse o segredo da vida. Não conversávamos sobre muitas coisas, porém, só essa para terminar o vídeo. Não conversávamos sobre muitas coisas, porém, na verdade, não precisávamos conversar. Ele não tinha muita vontade de falar sobre Iraque. Eu também não. Nenhum de nós nos tinha uma vida social sobre a qual discutir o Iraque. Não tinha me levado a isso. E meu pai, bem, ele era meu pai, e não me incomodei nem perguntar. Essa parte eu vou continuar. Entanto, vamos continuar. Vamos encerrar a parte aqui. Entanto, vamos encerrando o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado, que você se inscreva, ative o sininho, e não se esquece de dar um joinha, o like, ou se precisar de fazer seu caro Barbieri Neto Responde, é aqui. Só vou ter que encerrar o vídeo por aqui. Fui.